Oi pessoal, essa daqui é a nossa 7ª aula do curso Desmistificando Java. Hoje a gente vai ver as estruturas condicionais. Na aula passada, no fim da aula passada, eu falei que a gente ia fazer exercícios, porém eu acredito que seja mais válido a gente deixar os exercícios para o próximo vídeo e deixar esse para a gente aprender um pouco mais a fundo como funcionam as estruturas condicionais. Bom, nessa aula aqui eu queria que vocês absorvessem principalmente como funcionam as estruturas propriamente condicionais if e else e também como usar o else if. Eu queria que vocês pegassem bem essa lógica de estruturas condicionais e resolver problemas simples no futuro avançados usando essas estruturas condicionais, fazendo verificações e usando uma boa lógica. Eu acredito que vocês vão usar muito, eu não acredito, eu tenho certeza disso, que vocês vão usar muito nas suas respectivas carreiras como programadores, desenvolvedores e afins. Vamos lá para a aula de hoje. Beleza, vamos lá. O que é uma estrutura condicional? No fim da última aula, eu apresentei de maneira breve o if. O if vocês vão usar muito, é uma das principais estruturas condicionais. O if significa se, traduzido diretamente do inglês, e é o que ele faz realmente, ele verifica uma condição. Dentro dessas parênteses eu coloco a condição e eu crio um bloco de código. Eu abro e fecho chaves para criar um bloco de código. Bloco, código. Não importa o tamanho desse código aqui dentro, ele sempre vai rodar se essa condição for verdadeira, tá? Vamos novamente fazer um exemplo com ele. Vou colocar psvm, que é o Public Static Void Main. Você pode fazer dessa maneira ou escrevendo main, tá? Vamos verificar aqui fazer um código simples. Vamos criar um int idade que vai receber 18, por exemplo. Eu coloco aqui um if. Já vou preparar todo o bloco de código. If idade. Se a idade for maior ou igual a 18, eu quero dar um print falando maior de idade. A gente vai rodar isso daqui e vai resultar em maior de idade, porque ele tem mais de 18 ou igual, né? E se tivesse 17? Vamos rodar aqui novamente com Shift F10. Não retorna nada, porque eu não declarei nenhuma função para caso isso não aconteça. E é para isso que existe outra palavra, que é o else. O else, traduzido do inglês também, significa se não. O if é o se, e se isso daqui não for verdadeiro, você pode colocar o else. O else vai rodar caso a condição não seja verdadeira. E também logo após um bloco de código. Então, se não, eu posso colocar o else aqui. Else sout menor de idade, tá? Vamos rodar novamente isso daqui com uma idade 17 ainda. Menor de idade. Beleza. E se eu quiser ter mais de uma decisão? Por exemplo, eu quero uma opção além do else, mas uma específica, que não seja nem maior ou igual a 18 e nem totalmente abaixo de 18. Eu quero fazer uma verificação, por exemplo, se o número é negativo, se a entrada seria inválida, por exemplo. Dentro desse else, eu posso colocar um if, porque tudo que for falso aqui vai cair dentro desse else. Então eu posso aninhar um if e colocar idade é menor que 0, para colocar sout número inválido. Número inválido.
Bom, esse bloco essa estrutura aqui está verificando o que? Se a idade é maior ou igual a 18, se não for, está verificando se a idade é menor, se a idade é menor que 0. Não está verificando se ele é menor de idade e tem mais de 0 anos. Por isso eu coloco aqui, posso colocar ainda assim outro else, falado sout menor de idade. Vamos rodar isso daqui para ver ainda com 17 anos. E vai soltar menor de idade. Se eu colocar um menos aqui, para a gente ver se está funcionando. Número inválido, essa entrada é inválida. Bom, recapitulando tudo que a gente viu aqui, o if ele verifica uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai percorrer esse bloco de código. O else verifica se isso daqui não é verdadeiro. Ou seja, se isso daqui for verdadeiro, o else nem é lido. Tudo que tiver aqui dentro nem é lido pelo Java. Se for verdadeiro, roda isso. Se não, pode rodar isso. Eu posso colocar outro if aqui dentro. E, bom, eu posso simplesmente tirar isso daqui. Vou tirar esse daqui também. Calma, tirar esse. Isso. Posso tirar esse else e colocar o if junto aqui, else. Se não, se. Entenderam? Se isso não acontecer, vai rodar isso. Da mesma maneira, eu posso continuar colocando, se isso daqui não for verdadeiro, posso ir colocando outros ifs aqui, né, que seria. E, bom, vamos voltar novamente, assim como na última aula, vamos entender alguns erros comuns que acontecem nas estruturas condicionais. Bom, assim como eu já falei na última aula, mas eu queria muito reforçar isso, que o igual é diferente do igual a igual. Esse igual a igual é uma estrutura relacional que a gente aprendeu na última aula, tá? Você vai usar muito nas comparações que você fizer esse igual a igual. E se você usar um igual só, você vai estar quebrando todo o seu programa e pode não estar sabendo aonde vai estar o erro, tá? Outro erro comum é esquecer as chaves. É muito importante que tenha um bloco de código demarcado por chaves, tá? Em casos raros, não necessariamente raros, mas em poucos casos você vai usar sem o bloco. Quando for, por exemplo, de uma linha só, você não precisa abrir a chave. Se esse bloco de código for de uma linha em que está retornando alguma coisa ali, você não precisa dessas chaves, tá? E, bom, nessa aula de hoje é só isso. Essas estruturas condicionais não tem muita dificuldade, elas são bem tranquilas de você entender, compreender e usá-las. Então, você repita esse código se você quiser tentar com outros valores, com outros tipos de dados, né? Se você não quiser fazer com idade, se você não quiser falar apenas que é maior ou menor de idade, se você quiser, por exemplo, falar que é uma entrada de alguma festa, de alguma coisa que só é proibido para menores de 18 anos, você tenta, isso com certeza vai agregar muito na sua trajetória, nos seus estudos. De qualquer maneira, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exercícios, com correção, é claro, para fixar, porque eu acredito, porque sem exercício, sem prática, você não consegue estudar programação de maneira adequada, você não consegue fixar aqueles conteúdos corretamente, tá? Então, por hoje é isso que eu queria passar para vocês. Nas próximas aulas a gente vai ter correções e alguns outros tipos de estruturas condicionais, que seria o switch. Tudo que você pode fazer com o switch, você pode fazer no if-else, tá? Então é por isso que eu vou deixar uma aula reservada só para ele, depois mesmo dos exercícios, para que você fixe bem isso antes de mudar de assunto, tá? Então, por hoje foi isso. Até a próxima. Tchau, tchau.